Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e você está na maior sala de aula que tem por objetivo preparar vocês para os concursos da advocacia pública, os concursos de procurador. Sejam todos bem-vindos. Aqui nós somos, no momento em que eu gravo esse vídeo, 46.600 pessoas. Hoje nós vamos tratar de um importante entendimento do Superior Tribunal de Justiça que acabou de virar súmula, a súmula 652 do STJ. A súmula 652 do STJ tem por objetivo principal um tema em direito ambiental. Direito ambiental é uma disciplina importante para a advocacia pública, sem sombra de dúvida. Algumas PGEs, algumas PGMs cobram direito ambiental nas suas provas. Mas, no que diz respeito à Advocacia Geral da União, direito ambiental é uma das disciplinas mais importantes do seu edital. Então, se você estuda para a AGU, esse vídeo para você é obrigatório. Se você estuda para PGE ou PGM, depende da PGE ou PGM, mas como se trata de direito ambiental, voltado diretamente à responsabilidade do Estado por dano ambiental, esse vídeo é importante para todo aquele que quer se tornar procurador um dia, ou talvez até seja procurador e esteja tendo que atuar com o tema na prática, na vida prático-profissional, a partir da súmula 652 do STJ. Então, a súmula 652 ela tem a responsabilidade ambiental como tema e o Estado é apresentado como devedor reserva. Eu vou vincular desde já a expressão utilizada pela doutrina devedor reserva com a súmula 652 do STJ, porque na hora da prova você precisa vincular essas duas informações. Em matéria ambiental, quando a doutrina chama o Estado de devedor reserva, ele está vinculando essa expressão àquilo que o STJ entende na sua súmula 652. Você precisa fazer esse vínculo, essa ligação, esse liame, justamente para não se dar mal na sua prova. Vamos entender, portanto, como vincular a expressão devedor reserva à súmula 652 do STJ. Muito bem, primeiro vamos fazer uma breve revisão sobre a responsabilidade objetiva por dano ambiental. A Lei 6.938 de 81, recepcionada que foi pela Constituição de 88, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei é importantíssima para os concursos da AGU e quando ela está prevista nos editais de PGE e PGM, também é importantíssima justamente porque nós temos aqui uma lei em direito ambiental que faz a previsão da responsabilidade objetiva por dano ambiental. Essa previsão, o fundamento legal, está no artigo 14, parágrafo 1º dessa lei, que diz assim, sem obstar à aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, então aqui você tem responsabilidade objetiva, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades. Então, aqui está a previsão da responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Diz ainda a lei: o Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. A lei faz a previsão aqui do MPU e dos MPEs para ingressar com ação para responsabilizar civil e criminalmente o poluidor. A gente sabe que a Fazenda Pública, o Estado também tem responsabilidade de preservação do meio ambiente e de proteção ao meio ambiente, a ponto de ter legitimidade para ingressar com ações civis para responsabilizar civilmente, criminalmente não, porque é exclusivo do Ministério Público, mas civilmente responsabilizar os poluidores. Então, muito bem, a Lei 6.938 faz a previsão, portanto, da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, no que diz respeito, efetivamente, àquilo que está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 14, parágrafo 1º. A doutrina, ela tem uma passagem importante que diz assim, preste atenção. A adoção pela Lei de Responsabilidade Civil Objetiva significou apreciável avanço no combate à devastação do meio ambiente, uma vez que, sob esse sistema, não se leva em conta subjetivamente a conduta do causador do dano, mas a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e ao meio ambiente. Ou seja, a responsabilidade objetiva não leva em conta a conduta do causador do dano, se com culpa, se com dolo. Isso de forma subjetiva, não importa. O que importa é a existência do dano. Assim sendo, para que se observe a obrigatoriedade de reparação do dano, é suficiente apenas que se demonstre o nexo causal entre o dano, a lesão infligida ao meio ambiente, e a ação ou omissão do responsável pelo dano. Então, artigo 14, parágrafo 1º da lei que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, como previsão legal, fundamento legal
para a responsabilização objetiva por dano ao meio ambiente. Muito bem. A parte que nos interessa no que diz respeito à súmula 652 diz respeito à responsabilidade do Estado por omissão em razão da existência de dano ao meio ambiente. Toda vez que existe um dano ao meio ambiente que foi causado em decorrência de uma omissão do Estado de fiscalizar, ou esse dano foi agravado em razão dessa omissão na fiscalização, o Estado pode ser responsabilizado, e aí nós temos que tratar da responsabilidade por omissão do Estado por dano ambiental. No que diz respeito à matéria ambiental, eu vou tentar simplificar para te dar uma equação mental que você precisa fazer na hora da prova, justamente para procurar o dano, os responsáveis e trabalhar com a responsabilidade objetiva. Em matéria ambiental, a coisa funciona assim, ó. Existe um dano, esse é o ponto. Então, você está numa segunda fase de concurso para advocacia pública, o enunciado precisa te apresentar um dano ao meio ambiente. Se o tema escolhido pelo examinador para te questionar numa segunda fase for responsabilidade por dano ambiental, o enunciado precisa te informar a existência de um dano. É preciso que você perceba desde já, e nós já sabemos, pela lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que não importa culpa ou dolo do poluidor. A responsabilidade é objetiva. Então, culpa ou dolo no que diz respeito à existência do dano ambiental, que tenha gerado o dano ambiental, não entra na discussão jurídica. Se o enunciado trouxer culpa ou dolo do poluidor, você ignora essa parte porque o dano é o que importa. A existência de dano ao meio ambiente é o ponto principal. Não importa a discussão sobre culpa ou dolo, a responsabilidade é objetiva. Agora, eu tenho que procurar quem é o responsável. Na hora de procurar os responsáveis, a solidariedade é extremamente importante para identificar quem são os responsáveis pelo dano ambiental. A equação mental que você precisa ter numa segunda fase é justamente o seguinte, ó, eu estou no meio de um enunciado, preciso achar os responsáveis. Quem são os responsáveis? Quem fez ou quem cometeu o dano? Quem não fez quando deveria fazer? Aqui a questão da omissão, entra inclusive a omissão do Estado, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Quem fez mal feito? Quem não se importa com que façam? Quem financia para que façam? E quem se beneficia quando os outros fazem? Então, todo mundo aqui é responsável pelo dano ambiental. Quem fez, quem não fez quando deveria fazer, quem fez mal feito, quem não se importa com o que foi feito, quem financia para aquilo que foi feito e quem se beneficia com aquilo que foi feito. Todas essas pessoas são responsáveis solidárias pelo dano ambiental. Onde é que entra a responsabilidade do Estado por omissão? Quem não fez o que deveria fazer. Se o Estado tem que fiscalizar e não fiscalizou, ou fiscalizou mal, o Estado é responsável também pelo dano ambiental. Então, o Estado tem que fazer o quê? Fiscalizar. Se ele não fiscaliza, ou se ele fiscaliza mal, a ponto dessa ausência de fiscalização ou dessa má fiscalização gerar dano ambiental ou agravar o dano ambiental, o Estado é considerado responsável, portanto, o Estado é poluidor por omissão. Quando você tem um dano ambiental, qual é o objetivo a partir daí no que diz respeito à ideia de que o Estado precisa proteger o meio ambiente? Você precisa recuperar o dano quando possível ou você precisa responsabilizar o poluidor. Agora, o Estado pode ser responsabilizado por omissão? Pode. Qual é o fundamento para responsabilizar o Estado por omissão no que diz respeito ao dano ambiental? O fundamento é constitucional, está no artigo 225 da Constituição Federal e diz assim, ó: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então o Estado tem o dever de preservar, de defender, de proteger o meio ambiente e ele faz isso também por meio da fiscalização. Quando essa fiscalização não existe ou ela falha, o Estado, portanto, é responsável por omissão, ele é poluidor por omissão. Agora, você pode muito bem estar perguntando o seguinte: professor, eu aprendi lá em direito administrativo que a responsabilidade do Estado por omissão é de regra subjetiva. Eu tenho que discutir aqui se o Estado agiu com culpa ou dolo, certo? Sim, certo como regra geral, mas em direito ambiental a coisa muda. A responsabilidade do Estado por omissão em matéria de dano ambiental, ela é objetiva, não subjetiva. Então a responsabilidade do Estado por dano ao meio ambiente que decorre de sua omissão é objetiva? Sim, é objetiva. E aí, entrando no texto da súmula, a responsabilidade do Estado por omissão em matéria de dano ambiental é objetiva, é solidária,
mas de execução subsidiária. Então nós vimos aqui a previsão legal da responsabilidade objetiva por dano ambiental, nós vimos como se dá a responsabilidade por omissão do Estado em matéria de dano ambiental, vimos o fundamento dessa responsabilidade e vimos que doutrina e jurisprudência consideram essa responsabilidade, embora por omissão, objetiva, e a súmula 652 do STJ diz ainda que essa responsabilidade é solidária, mas de execução subsidiária. É o que diz a súmula, sendo que essa súmula não traz um entendimento novo, traz um entendimento consolidado. Existe um enxerto jurisprudencial que nos remete a 2011 que diz assim, ó: a jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção ambiental, a responsabilidade civil do Estado, quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para concretizar ou agravar o dano causado pelo causador direto. Trata-se, todavia, de responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o degradador direto não cumprir a obrigação, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicial imposta, assegurado sempre o direito de regresso. Artigo 934 do Código Civil, com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o artigo 50 do Código Civil. Então, esse é um dos enxertos jurisprudenciais que fundamentam a existência da súmula 652. A súmula 652 tem, portanto, essa redação: a responsabilidade civil da administração pública do Estado por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão, então, Estado poluidor por omissão, no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Nós vimos que essa responsabilidade é objetiva, solidária, mas de execução subsidiária. Não esqueça isso, porque isso vai estar nas suas próximas provas de procurador. A responsabilidade do Estado por omissão no que diz respeito à matéria de dano ambiental é objetiva, solidária, mas de execução subsidiária. Ou seja, primeiro se cobra do devedor principal, que é o poluidor principal, e não havendo a possibilidade de cobrar do devedor principal, o Estado arca com a responsabilização, ele tem o direito de regresso, podendo inclusive utilizar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil. E eu digo ainda assim, ó, em razão do especial regime que rege os créditos públicos, no caso de omissão do dever de controle e fiscalização, a responsabilidade civil da administração é solidária, mas de execução subsidiária, aqui é reprodução da súmula. Isso significa que o Estado integra o título executivo como devedor reserva. Aí aqui você precisa linkar a expressão devedor reserva à súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça. Por que devedor reserva? Porque primeiro se cobra do titular, que é o poluidor direto, o poluidor principal. Não havendo a possibilidade dessa cobrança, o Estado passa a responder, mantendo o direito de regresso, podendo utilizar a desconsideração da personalidade jurídica. Chegou, portanto, a hora de entender como vincular a expressão doutrinária devedor reserva em matéria ambiental com a súmula 652 do STJ. Ou seja, somente é convocado o Estado a pagar se o degradador original, direto ou material, que é considerado devedor principal, não o fizer. E por que isso? Por que a figura do devedor reserva? Porque a sociedade não pode ser duplamente onerada, com as consequências negativas do próprio dano ambiental, o impacto ambiental, e também com o pagamento relativo ao ressarcimento do dano efetivado com dinheiro público. Aqui você tem uma dupla oneração à sociedade, por isso a figura do devedor reserva, embora seja reconhecida a responsabilidade solidária. Incumbe ao degradador principal recuperar integralmente o meio ambiente afetado e ou indenizar pelos prejuízos causados. Na eventualidade de um ente público ser obrigado a indenizar, por insolvência do degradador original ou por qualquer outro motivo, como devedor subsidiário terá direito a regresso contra o poluidor principal, podendo inclusive utilizar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil, como nós vimos no enxerto jurisprudencial analisado logo acima. Como é de praxe aqui no canal, eu vou te apresentar uma tabela que pode muito bem te salvar na hora da prova. Obviamente que essa tabela trata da responsabilidade civil do Estado por dano ao meio ambiente, e aqui eu faço algumas revisões que não são o objeto principal desse vídeo, porque o objeto principal do vídeo é a análise da súmula 652, mas está aqui para ser uma revisão / atualização para a tua prova. Responsabilidade extracontratual do Estado por dano ao meio ambiente.
Eu te relembro a súmula 613 do STJ, que diz que não se aplica a teoria do fato consumado ao direito ambiental. Quando se trata de assunto de direito ambiental, nós não temos a possibilidade de aplicar a teoria do fato consumado. A súmula 37 do STJ diz que você pode acumular pedido de dano moral com dano material, oriundo do mesmo fato, razão pela qual isso aqui é importante, principalmente numa segunda fase. A partir de um enunciado em que o examinador te pede para responsabilizar uma empresa por dano ambiental, você também precisa fazer o pedido de dano moral. A súmula 37 do STJ precisa ser citada nesse momento. Os fundamentos de responsabilização do Estado por dano ao meio ambiente quando o Estado age e pratica o dano ambiental é o artigo 37, parágrafo 6º. No que diz respeito à omissão do Estado no dever de fiscalizar, nós vimos o artigo 225, caput da Constituição Federal, e o artigo 3º, inciso 4º da Lei 6.938 como fundamento infraconstitucional de responsabilização por dano ambiental. Em matéria de proteção ambiental, a responsabilidade civil do Estado, quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para concretizar o dano ou para agravar o dano. Quando o Estado age, ele responde de forma objetiva, mas quando o Estado omite, ele também responde de forma objetiva, sendo que, quando é a responsabilidade como poluidor por omissão, o Estado é responsável solidário, mas com execução subsidiária, ou seja, o Estado atua como devedor reserva. Está aqui uma tabela que resume efetivamente aquilo que nós estudamos e que pode salvar a tua prova. A súmula 652 é de dezembro de 2021, portanto, a súmula acabou de sair e traz novamente à tona esse assunto acerca do direito ambiental e da responsabilidade do Estado por omissão, no que diz respeito à existência de dano ao meio ambiente, o que pode fazer com que esse assunto volte e, de certa forma, já voltou à tona para que possa ser cobrado nas próximas provas de procurador. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.